Espero que todos estejam bem novamente. Então, agora nós vamos para a terceira parte da aula sobre sistemas. Para essas aulas curtas, nós vamos falar então um pouco de novo sobre classificação de sistemas, dando continuidade pelos métodos de resolução. E, principalmente, vamos resolver alguns sistemas, pelo menos 3x3, algum sistema um pouquinho maior, mostrando para vocês como que aparece, como que é a cara, ao resolver um sistema, qual que seria a aparência desse sistema possível determinado, o sistema possível indeterminado, o sistema impossível. Tá? Então vamos começar. Vou desligar minha câmera. Bom, tudo certo, vamos. Então, quando a gente faz classificação de sistema, a gente está falando de sistema, ele pode ser possível, ou seja, que existe solução, ou impossível, que não existe solução. Só que por existir solução, ele pode ser determinado que é uma solução única ou indeterminado, que são infinitas soluções. E o sistema que não existe solução é o sistema impossível, que é o chamado SI. Ah, então, aqui continuando, a gente vai ter que trabalhar um pouco a ideia de posto. O que é o posto de uma matriz ou característica? É o número de linhas não nulas. Então, assim, quando você pega uma matriz, um sistema, e escalona ela na forma escada, o que é a forma escada? Por isso que o nome é escalonamento. É nesse formato aqui. Isso aqui é a forma escada, porque eu estou fazendo ó, o caminho de uma escada. Ó. Caminho de uma escada. Tá? Então, quando eu reduzo ela a esse formato aqui, quando eu reduzo a matriz àquele formato, o número de linhas não nulas é o chamado de posto. Tá? Então, se seja a matriz N por N, seja Bn por N, matriz linha reduzida na forma escada, equivalente a, ou seja, você tem uma matriz A e você vai fazer a redução dela na forma escada. Aquilo que a gente vai fazer no escalonamento. N é o número de linhas não nulas da matriz A e P é o número de linhas não nulas de B, ou seja, é o chamado posto de A, é o número de linhas não nulas daquela matriz. E a nulidade seria, que depois a gente vai ver que essa nulidade, quando a gente fala de sistema, seria o número de variáveis livres. É N menos P. Tá? O que significa isso? Ah, por exemplo, tem aqui. Vamos escalonar esse sistema. Vamos achar o posto dessa matriz aqui para a gente ver o que ela é. Ó, tem aqui, vou pegar os coeficientes. Vou pegar os coeficientes dessa matriz, que é o 3, 2, menos 4, 1, menos 1, tá, tá, tá. E os termos independentes. Essa daqui é a minha matriz A. O que eu vinha falando para vocês até agora era assim, né? Ó, abaixo, vamos fazer virar tudo zero. Isso aqui, gente, é chamado de escalonamento porque ele fica na forma escada, tá? O que é escada? É equivalente a gente fazer isso aqui, ó. Ó, é equivalente àquilo que a gente vinha fazendo antes, só ficando no formato de uma escada, tá? Abaixo tudo zero. Então, essa matriz é aquela que a gente fez antes. Então, essa matriz aqui, esse sistema gera essa matriz que gera essa matriz escalonada, tá? Na forma escada. Ou seja, ó, a ideia de uma escada. Abaixo tudo zero. A gente vai só fazer, por operações de escalonamento, chegando nessa de baixo. Então, aqui, o posto dessa matriz ampliada é 4, o posto dessa daqui, que é a A, perdão, o posto aqui é o número de linhas não nulas, que é 3, tá? De A. O posto dessa matriz aqui é o número de linhas não nulas, que é 3. Então, quer dizer que o posto da matriz A é 3. Por quê? Ela no formato escada, ou seja, reduzida a forma escada, a gente vai ter 3 linhas não nulas, por isso que o posto é 3, tá? Isso é importante saber? Bastante. Por quê? Porque quando a gente vai resolver sistemas lineares, por escalonamento,
utilizando essa ideia que é SPD, SPI e tal, por escalonamento, a gente tem que ter essa noção. O que significa isso? Se o posto de A é igual à quantidade de incógnitas, quer dizer que o sistema é possível determinado, ou seja, é como se a gente estivesse fazendo aqui na forma escada, assim, ó. Ó, tudo aqui zero. Aqui ficou um número diferente de zero e aqui tanto faz, qualquer valor. Que é exatamente esse caso aqui, ó, esse formato aqui. Ó, na última linha ficou um número diferente de zero. Aqui. E ficou um número diferente de zero, que é o que interessa para a gente. Que não interessa, pode ser qualquer coisa. Quando isso acontece, quer dizer que vai ser um sistema possível determinado, ou seja, a gente consegue encontrar os valores para todas as incógnitas, valores únicos para todas as incógnitas. Quando eu faço sistema possível determinado, significa que o posto de A é maior que a quantidade de incógnitas. Ah, não, é o contrário, menor. Perdão, gente, é menor. Significando que se eu tenho mais incógnitas do que equações, ó, eu vou ter aqui mais incógnitas do que equações no final. Por quê? Porque você vai ter no final uma linha tudo zero. Tá? Você vai zerar uma linha inteira. O que significa aqui, se a gente fosse olhar aqui, é como se eu pegasse simplesmente nessa equação aqui, falasse assim, ó, essa daqui não existe, é tudo zero. Então eu teria uma coluna com x, uma y e uma z e duas equações. Eu teria mais incógnitas do que equações. Ou seja, eu teria incógnita sobrando, o que gera variável livre. Gerando essa variável livre é o que gera infinitas soluções. E o sistema impossível é quando você tem todo um lado zero e do outro lado um valor diferente de zero. Tá? O que significa isso? 0x mais 0y mais 0z é igual a 2, por exemplo? Não tem como, por isso que o sistema é impossível. Tá? Isso quando a gente fala de escalonamento, essa característica de escalonamento. Quando a gente vai para a regra de Cramer, como que aparecem essas coisas? Tá? Ó, a regra de Cramer é isso, x igual a dx sobre d, tal, tal, tal. Bom, aí a gente vai agora pelas regras matemáticas mesmo, tá? Então, assim, quando que vai ser esse tempo ser determinado? Quando esse valor aqui for diferente de zero, ou seja, porque se o denominador é diferente de zero, vale qualquer coisa. Tá? Então não tem problema de resolução. Agora, quanto que vai ser a SPI? É aquela da primeira aula que eu falei para vocês sobre sistemas. É quando for tudo zero. Zero sobre zero, zero sobre zero, zero sobre zero. Isso é o que gera sistema possível indeterminado. E o sistema impossível é quando não há possibilidade de fazer essa conta, ou seja, aqui embaixo é zero e algum desses valores de cima é diferente de zero. Se pelo menos um desses for diferente de zero, já significa que o sistema não tem como resolver, porque você não pode dividir 2 por zero, por exemplo. Tá? Mas vamos ver aqui então como que fica a resolução do sistema pensando nisso. Tá? Que eu acho que fica mais simples para a gente poder explicar. Vamos resolver esse sistema aqui por escalonamento. Então, vou montar. Vou pegar os coeficientes da equação aqui e vou colocar aqui. Ó. E os termos independentes ali. E vamos resolver. Aqui você poderia trocar essa coluna, depois trocar com a linha, mas eu vou já sair fazendo direto as contas, tá? Vou colocar aqui na forma escada, só para... Vocês têm que saber as duas conotações, ó.
significa que, ó, forma escada. Abaixo dessa escada, tudo tem que ficar zero. Vocês viram que aqui não daria para resolver por crânio, porque aqui aqui a matriz dos coeficientes é 4 por 3, não é quadrado. Então, vou ter que zerar todos esses valores abaixo dessa escada. Então, vou ter que zerar o 3, que está na primeira coluna. Se está na primeira coluna, eu uso a primeira linha como referência. Então, a primeira linha eu vou repetir. Quem vai ser minha linha 1? Vou multiplicar por 3 em cima e por 2 embaixo. Então, menos 3 em cima, na verdade. Então, minha nova linha 2 vai ser menos 3 vezes a linha 1, mais 2 vezes a linha 2. Você só inverte o resultado. Fazer conta. Menos 6 com mais 6, 0. Menos 9 com mais 4, menos 5. Menos 15 com mais 4, menos 11. Menos 9 com 10, 1. Agora eu quero zerar esse daqui. O 2, que está na primeira coluna, então vou usar a primeira linha como referência. Aqui é só se juntar, né? 2 com menos 2 já dá 0. Então vai ser linha 1 mais linha 2. Então, se eu pegar aqui, na verdade, esse menos 2, esse menos 2. Então, esse menos aqui não existe. Pronto. Então, vai ficar 2 com menos 2, 0. 3 com mais 1, 4. 5 com mais 1, 6. 3 com menos 1, 2. E agora, vou zerar esse 2 aqui. Que é só multiplicar por, ó, primeira coluna, primeira linha como referência, então multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com essa de baixo. Então, minha nova linha 4 vai ser menos a linha 1 mais a linha 4. Não tem esse 2. Por que eu coloquei 2? Então, vai ficar 2 com menos 2, 0. 3 é menos. Menos 3 com 2, menos 1. Menos 5 com 3, menos 2. Menos 3 com 3, 0. Só não esqueça que aqui é menos, tá? Vou colocar aqui. Era menos linha 1. Só estava escrito errado lá, mas aqui está tudo certo. Agora eu vou fazer de novo a forma escada. Ó. Vocês viram que eu só faço a forma escada na matriz dos coeficientes, não dos termos independentes. Agora eu preciso zerar esse 4 aqui. E está na segunda coluna, então vou usar como referência a segunda linha. Então, vou multiplicar em cima por 4 e embaixo por 5. Então, minha nova linha 3 vai ser 4 vezes a linha 2, mais 5 vezes a linha 3. Só pegando aqui, então, não vou mexer na primeira linha nem na segunda linha. Tá aqui. Vamos pegar. 4 vezes 0 mais 5 vezes 0 é 0. 4 vezes menos 5, menos 20. 5 vezes 4, 20. Então, vai dar 0. 4 vezes menos 11, 5 vezes 6. Então, vai ficar menos 44 com mais 30, menos 14. 4 vezes 1, 5 vezes 2, então 4 com 10, 14. E agora eu tenho que zerar esse número 1 aqui, que também está na primeira coluna, na segunda coluna. Então, como é que é a segunda linha? Então, basta multiplicar embaixo por menos 5, né? Vamos mexer com fração. Então, a linha 4 vai ser quem? Vai ser a linha 1, linha 2, desculpa, que é a referência à linha 2. Essa é a minha referência. Menos
5 vezes a linha 4. Outro errinho aqui, então aqui não é mais, é menos. Porque se aqui é negativo, aqui é negativo. Ó. Só conferindo, gente, para ver que número que realmente é aqui. Menos linha 1 mais linha 4. Então vai ficar menos linha 1. Vai ficar menos 3 com mais 2, menos 1. É menos 1 mesmo, tá certo. Então vai ficar menos 5 vezes a linha 4. Aqui. Vai ficar a linha 2 menos 5 vezes aqui, porque daí vai ficar menos 5 com mais 5, 0. Então vai ficar 0 com menos 5 vezes 0 é 0. Menos 5, menos 5 aqui vai ficar mais 5, que é 0. E vai ficar menos 11, menos 5 vezes menos 2, dá 10. Então, menos 1. Aqui, 1 vezes menos 5, 1. Pronto. Agora a forma escada novamente, somente na matriz dos termos dos coeficientes. Só precisamos zerar esse valor 1 agora. E como está na primeira coluna, na quarta coluna, eu uso como referência, perdão, está na terceira coluna, eu uso como referência a terceira linha. Então, quer dizer que a minha nova linha 4 vai ser quem? Só multiplicar aqui por 14. Vai ser a linha 3 menos 14 vezes a linha 4. Repetir a primeira, segunda e terceira coluna, então vai ficar 0, 0. 14 com mais 14, 0. E vai ficar 14 com menos 14, 0. Aí vai falar, nossa, mas professor, então quer dizer, se deu tudo zero, vamos colocar aqui. Então, se deu tudo zero, e, ó, se deu tudo zero, significa que é SPI? Não, não significa que é SPI se tudo zero. Tem que olhar a questão do posto, a quantidade de incógnitas e quantidade de equações, tá? Só ter uma linha tudo zero não significa coisa alguma. Marquem muito bem isso. Ter tudo zero não significa coisa alguma. O que vale é a análise que a gente vai tirar agora. Bom, eu vou olhar aqui. A minha matriz. Qual que é o posto dessa matriz aqui? A matriz. O posto é 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 linhas não nulas. O que vale é isso aqui, a quantidade de linhas não nulas. O que vale é a quantidade de linhas não nulas. Por quê? Cada linha é como se equivalesse a uma equação. Então, é como se eu tivesse 3 equações. Eu tenho 3 equações. Sobraram 3 equações. E quantas incógnitas? 3. Então, se eu for pegar aqui, por exemplo, na minha matriz original, matriz de coeficientes aqui, o posto dessa matriz é 3, porque quando eu faço o escalonamento, sobra 3 linhas não nula. Tá? Então, o posto é 3. E aí, então, a única coisa que eu vou olhar é o seguinte, e é isso que vai marcar, não é essa linha tudo zero, que a quantidade de linhas não nulas
Ó, que a quantidade de linhas não nulas é igual ao número de incógnitas. Porque cada linha não nula gera um sistema, uma equação, tá? Gera uma equação. Então, eu vou ter como se eu tivesse 3 equações, 3 incógnitas, o que gera um sistema possível determinado. Tá? Então, somente ter uma linha tudo zero não significa coisa alguma. Você tem que fazer análise do número de linhas não nulas, que é o posto, e a quantidade de incógnitas. A ideia é a seguinte: se o número de linhas da matriz reduzida escalonada for igual ao número de incógnitas, sistema possível determinado. Por quê? A gente consegue montar. Como que monta essa equação? Ó, 2x mais 3y mais 5z igual a 3. Ó, montando a equação aqui embaixo. 2x mais 3y mais 5z igual a 3. Depois, 0x menos 5y menos 11z igual a 1. E por último, 0x mais 0y menos 14z igual a 14. Aqui eu descubro que o z vale 1. Substituindo aqui, a gente descobre que o y vale 2. Substituindo os valores de y e z, a gente descobre que x vale 1. Ou seja, isso aqui mostra que é um sistema possível determinado cuja solução é x1, y2 e z-1. Vamos partir para um outro exemplo para ver agora? Vamos pegar essa equação aqui, esse sistema. Vamos ver o que acontece. Vamos partir para as várias variações. Resolver esse sistema. Vou montar a equação aqui, passar o sistema para um sistema matricial. Aqui, matriz, só vou fazer a forma escada em relação à matriz dos coeficientes, que é esse pedaço aqui. E eu vou zerar tudo abaixo. Vamos resolver o sistema. Então, quero zerar primeiro esse 2, que está na primeira linha, coluna, então a matriz de referência vai ser a primeira linha. Então, vou repetir a primeira linha. Aqui já é zero, né? Então não tem que fazer nada, já vou repetir ela. Só preciso zerar esse 2, que é só multiplicar por menos 1 a primeira e somar com a segunda. Então, a nova linha 2, se menos linha 1 mais linha 2. Então, 2 com menos 2, 0. Menos 2 com 1, menos 1. Menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 3 com 5, menos 2. Menos 3 com 5, mais 2. Ó, forma escada. Agora, eu preciso zerar esse valor aqui, que está na segunda coluna. Então, eu uso como referência a segunda linha. Então, minha nova linha 2, minha linha 3, na verdade, só somar essas duas, né? Linha 2 mais linha 3. Fazendo isso, não vou mexer na primeira linha, não vou mexer na segunda. Vou fazer a operação só com a terceira. Vai ficar 0, menos 1 com mais 1, 0. Menos 4 com mais 4, 0. 2 com menos 2, 0. Isso aqui, ó, gerou linha 0. Bom, vamos colocar aqui a forma escada. Já está na forma escada. Aí eu agora pergunto, ó, deu uma linha inteira 0. O que significa isso? Nada. Tá? Eu tenho que fazer análise. Quantas linhas não nulas eu tenho? 2. Tá? Tenho 2 linhas não nulas. Então quer dizer que o posto da matriz é 2. Aí eu vou ter que fazer a conta. Eu tenho quantas equações que me restaram? 1, 2 equações. É só que não está 0. Quantas incógnitas? 3. O posto dessa matriz é diferente do número de incógnitas. Ou seja, o número de linhas não nulas é menor que o número de incógnitas, porque aqui eu tenho 2 linhas não nulas e 3 incógnitas. Significa que eu tenho um sistema possível indeterminado. Aqui sim, por quê? Se eu tenho 2 equações e tenho 3 incógnitas, quer dizer que vai sobrar uma incógnita.
né, vai sobrar uma incógnita, que é a chamada minha variável livre, que é o chamado grau de liberdade. Então, esse grau de liberdade nada mais é do que a minha chamada variável livre. Significa isso? Que eu tenho x, y, z. Eu tenho que escolher uma delas e deixar as outras duas incógnitas em função dessa terceira. Então, vamos montar as equações. Quais equações que me sobram aqui? Aqui, 2x mais 2y mais 3z igual a 3. 0x menos y menos 4z igual a 2. Não tem uma terceira. Então, o que eu vou fazer agora? Escolho uma das duas equações, é melhor essa, porque só tem duas incógnitas, né? Escolho uma para ser como variável livre. Eu, por facilidade, vou escolher a variável z como variável livre. Por quê? Porque é mais fácil isolar o y. Então, passo 4z para o outro lado e multiplico tudo por menos 1. Esse é o valor do y. Agora eu pego a outra equação e vou substituir. Aonde que tiver y nessa equação, eu substituo por 2 menos 4z. Não esqueço que eu escolhi como variável livre z aqui, aqui tem que continuar sendo a mesma variável livre. Fazendo todos os cálculos aqui, a gente descobre que o valor de x é 7 mais 5z sobre 2. Isso que é chamado variável livre. Por quê? As duas equações, as duas incógnitas vão depender de uma terceira incógnita, que é a z. Por isso, uma variável livre, porque eu tenho uma solta. Isso que significa ter duas equações. Aí o que significa então agora essa história de ser infinitas soluções? Que para tornar esse sistema verdadeiro existem várias respostas, tá? Várias respostas. Se a gente pegar, por exemplo, ó, tem aqui os valores. Ó, o z é minha variável livre. Se eu chamar aqui z é 1, se eu colocar aqui z igual a 1, vai ficar menos 4 com menos 2, menos 6 o x. Ó, x aqui, desculpa. Então vai ficar 5 vezes 1, 5, mais 7, 12, dividido por 2, 6. Se eu colocar aqui, z igual a 1, vai ficar menos 4 com menos 2, menos 6. Se eu substituir x menos x6, y menos 6 e z1 nesses valores aqui, x, y, z, o resultado vai dar 3, 5 e menos 2. Agora, se eu fazer z igual, estou escolhendo z de qualquer jeito, tá? Ao meu bel prazer. Se eu colocar aqui, menos 1 vai ficar mais 4, com menos 2, 2. Menos 1 vezes 5, mais 7, vai dar 2, dividido por 2, 1. O que significa isso? x1, y2 e z menos 1. Se eu colocar aqui, x igual a 1, y menos 2 e z1, o resultado vai dar 3, 5 e menos 2. Ah, um outro valor, se eu escolher z igual a 0. Vai ficar 4 vezes 0, menos 2. Se eu colocar 0 aqui, vai ficar 7 meios. Significa que se eu fizer, se eu colocar aqui 7 meios, menos 2 e 0, no lugar de x, y, z, o resultado sai esse. E aí, como aqui está variável livre, qualquer valor que você colocar para z, você vai encontrar uma solução para x e y. Por isso que a gente fala que é infinitas soluções. E mais um aqui para a gente fazer. Então, a gente fez um SPI, um SPD e um SPI. Vamos resolver esse sistema agora, esse daqui. Passando essa matriz para esse sistema linear para um sistema matricial. Resolver agora. Isso aqui é um outro sistema. Vamos fazer aqui na forma escada, abaixo do zero. Então, eu vou zerar esse 2 aqui. Como está a primeira coluna, eu vou usar como referência a primeira linha. Então, se eu vou usar a primeira linha, eu vou repetir ela.
Então quem vai ser então é só multiplicar aqui por menos 2 e somar com a de baixo. Então minha nova linha 2 vai ser menos 2 vezes a linha um mais a linha 2. Então menos 2 com mais 2 zero. Menos 2 com mais um menos um. Menos 2 com menos um menos 3. Menos mais 2 com zero 2. Agora eu quero zerar aqui. Primeira coluna, referência primeira linha, multiplicar por menos 2. Mesma coisa. Minha nova linha 3 vai ser menos 2 vezes a linha um mais a linha 3. Então, menos 2 com mais 2 zero. Menos 2 com 2 zero. Menos 2 com mais 2 zero. Menos vai dar mais 2 com um 3. Aqui a gente tinha a coluna x, y, z. Agora deu problema. Ó, o posto aqui da reduzida é 2. Só que tem um problema. Se eu for montar uma equação daqui, como que vai ficar uma equação aqui embaixo? Ó, vai ficar 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z, que é igual a 3. Ou seja, 0 vezes o quê, vezes o quê, vezes o quê que dá 3? Não existe. Por isso que isso aqui é um sistema impossível. Não existe solução. Então, você ter tudo zero do lado da matriz das incógnitas, os coeficientes, e um valor diferente de zero nos termos independentes, gera um sistema possível indeterminado, ou seja, um sistema sem solução. Então é isso, gente. Dê uma estudada, revisem esses materiais aqui e nas aulas que nas aulas síncronas que nós teremos, eu volto a comentar sobre isso. Um abraço a todos.